Olá, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, voltando aqui para falar com vocês. Eu não poderia deixar de me posicionar a respeito do Robinho, né? Do canal Night Vila Belmiro, com o pessoal aqui que trabalha comigo. A gente não poderia deixar de dar a nossa opinião a respeito disso. Eu vou falar um pouquinho para você o que nós pensamos e o que a gente acredita, né, a respeito de toda essa situação triste, vexatória, para nós que somos torcedores do Santos. Após a vinheta eu falo com você. Bem, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, boa tarde para vocês. Galera, eu analisei bastante, eu pensei muito, né, antes de gravar o vídeo, de falar a respeito dessa situação vexatória do caso Robinho, né? E depois de analisar friamente, porque até então você vê a questão do julgamento desse jogador lá na Itália, e quando você não tem acesso, né, às informações que nós tivemos agora, essa semana, eu ainda acreditava que o Robinho tinha envolvimento, mas não grave, né? Ele teria que pagar alguma coisa, mas não seria tão grave. Apesar que quando você está envolvido numa situação dessa, só de estar com o seu nome envolvido já se torna uma coisa delicada, uma coisa triste, né? E depois que nós tivemos as informações, tivemos os vídeos, né? O áudio que comprova a barbaridade, o áudio que comprova até que ponto o ser humano pode ser tão perverso, tão nojento, né? E a maior tristeza que eu tenho aqui, juntamente com meus filhos, com a minha família, é porque nós tínhamos aí, né, o Robinho como não só questão de ser um craque, mas aquele jogador que deu alegria para o Santos, descontraído, brincalhão, a criançada, a garotada toda gostando do Robinho. A gente vai lembrar sempre, né, das pedaladas do Robinho lá contra o Corinthians na final, né? E a passagem que ele teve pelo Santos. Embora algumas dessas imagens elas não vão se apagar porque faz parte da história do futebol, mas por outro lado, eu pelo menos estou falando de mim, tá? Eu não consigo assim olhar. Eu não consigo olhar para a fisionomia desse cara que um dia deu tantas alegrias para o Santos, deu tanta alegria aí para a seleção brasileira e para a garotada, né? E quando você vê que um homem é capaz de fazer o que fez e falar aquelas coisas horríveis, fica difícil você acreditar, né, que uma pessoa dessa possa fazer o que fez, né? Por outro lado, tem a questão, tem as duas questões, né? O cara vai pagar civilmente aqui por essa barbaridade. E no meu modo de pensar aqui, para mim, 9 anos é pouco. 9 anos para um cara que comete esse absurdo é pouco, tá? Assim como foi lá para o Daniel Alves, 4 anos, eu acho muito pouco para quem comete esse tipo de crime, né? Porque você coloca uma situação onde a mulher sempre é o alvo mais frágil, mais fraco, né? E independente de qualquer coisa, de qualquer situação que seja, a mulher é a mulher, o homem é o homem, sempre mais forte, sempre mais, né? E, cara, quando eu escuto, já escutei o áudio umas 4, 5 vezes, o próprio Robinho falando as nojeiras que ele fez com essa moça. Sinceramente, cara, é difícil você acreditar, é difícil você tentar processar como que pode a pessoa fazer uma coisa dessa. Você vê, o cara tem filho, o cara tem uma vida estável, boa, né? Não precisava disso. E o pior de tudo isso, né, nessa reportagem que passou aí, é que ele esteve nessa boate aí junto com a mulher, depois levou a mulher para casa e retornou para a boate para cometer
essas atrocidades, essas imundícies que foi feita, né? Então, assim, tô muito triste mesmo, tá? Por um jogador desse ter passado no Santos, ter trazido tanta alegria, agora tá com essa mancha pesada que esse cara vai carregar pro resto da vida. E mesmo que ele pagar, mesmo ele pagando seus 9 anos aí de prisão, quando ele sair, ele vai pagar para a sociedade, pela lei. Mas quando ele sair na rua de novo, nunca mais ele vai ser enxergado como ele era antigamente. Nunca. A vergonha, porque até então você não tinha o áudio dessas coisas que ele falou, né? Depois que esse áudio saiu, o Neto mesmo, no programa do Neto, o Neto colocou ao vivo lá. Você pode entrar no YouTube aí que você vai ver as barbaridades, né? Então ficou mal para ele, mal para os filhos, para a esposa, para quem gosta, para quem está perto. Realmente é uma situação lamentável que o ser humano possa ter chegado num ponto desse. Então aqui, ó, tô falando eu, tá? Do canal Night Vila Belmiro, eu acho que 9 anos é pouco para quem comete uma barbaridade tão grande como essa e ainda tem coragem de falar as asneiras que esse cara falou. Fica aqui o meu repúdio para esse tipo de situação, de barbaridades que tanto ele como o Daniel Alves e tantos outros anônimos cometem, né, nesse mundo aí. Fica o nosso repúdio para essa nojeira, para essa imundície. Aqui é o canal Night Vila Belmiro. Obrigado por você que ouviu aí aqui as declarações nossas. A gente está opinando sobre isso. E espero que nós tenhamos dias melhores, né? E que a justiça seja feita. Seja feita e seja cumprida. O Brasil precisa começar a dar exemplo, né? E tem que começar por esses caras aí. Forte abraço e a gente volta a qualquer momento com mais notícia do Santos Futebol Clube. Aqui é a Night Vila Belmiro. Tamo junto, valeu galera.